primeiro, a gente está vendo uma massa de investidores, na verdade, nos últimos tempos, influenciada inclusive pelo próprio Barsi, começou a investir com esse viés de renda. Então, eu quero gerar renda a partir dos meus investimentos. Pelo Barsi, você faz isso 100% com ações. As ações de valor, essas mais maduras, assim, que normalmente acabam pagando dividendos, elas não andem tanto quanto as ações que apanharam muito. Varejo, tecnologia, essas empresas mais alavancadas. Como que você vê esse cenário agora, se o cara quer se posicionar de forma mais tática também para pegar essa pernada? Não, uma ótima pergunta, Rosolini. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Para você olhar a bolsa, principalmente nessa ótica que você falou, né, do investidor mais tático, os movimentos, eles acontecem, digamos, em tranches ali, em grupos, em pelotões. Né? Como, assim, imagina uma corrida. Tem um pelotão de elite, depois tem as pessoas ali. Pensar numa guerra. Tudo bem. Uma corrida. Tudo bem. É que não pode falar isso, porque senão é verdade, o YouTube penaliza. Exatamente. Não é assim. Então tem a bolsa, né, as ações, elas se movem em pelotões. Podemos dizer o seguinte. O que acontece? A gente tem hoje, acho que o Luigi ele trouxe muito bem, não adianta às vezes o investidor querer assim, vou esperar o Banco Central anunciou que caiu os juros para eu ir de peito aberto, né, e comprar as ações. Ele tem que entender que sim, ainda existe espaço para uma valorização, mas boa parte disso já aconteceu. Tá? Não por menos, nos últimos 2 meses aqui, a Bolsa Brasileira saiu de 100 para 120 mil pontos num pulo. Assim, foi assim, bizarro a intensidade como essa movimentação aconteceu, que acaba sendo também uma característica que a gente vem observando nos últimos anos. Assim, as narrativas, quando elas acontecem, os movimentos são muito rápidos. Então eu vejo que na figura do investidor, ou você tem aquela característica do Barsi mesmo, ou do Rosolini, de eu vou comprar com visão de longo prazo e fazer ali as compras todos os meses, ou senão você vai ficar muito para trás, comprando na alta e vendendo na baixa. Exatamente. Porque assim, realmente assim, acompanhar o mercado assim, as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. Então quando você olha para uma estratégia de investimentos, o que acontece? Não é novidade para o mercado que uma hora a taxa de juros ia começar a cair. Então o que o mercado fez? Uma hora vai começar a cair, mas eu não sei quando. Aí você pensa numa figura de gestor. Quais são os setores que acabam sendo influenciados positivamente por uma queda da taxa de juros? Você tem que olhar para a economia doméstica. Ações locais que dependem da economia brasileira. Quais são essas ações? Construção civil, varejo, small caps, setor elétrico, bancos. Dentro dessas empresas, o que acaba sendo mais conservador? O que é ser mais conservador nesse sentido? Se a taxa de juros começar a cair, legal, eu sou beneficiado, mas se dá uma dor de barriga, eu não vou ser tão penalizado. Quais são esses setores? Quais são essas empresas? Bancos e elétrico. Então, se a gente olhar para o desempenho dessas ações, finalzinho de 2022, comecinho de 2023, foram as ações que melhor performaram. Com o mercado antecipando, sem ainda aquele viés de que, poxa, agora as coisas vão acontecer, mas querendo ter esse tipo de exposição. Exato. Quando a gente chegou ali para abril, maio, que a gente teve tipo digamos, uma tempestade perfeita, mas ao contrário, né? A tempestade perfeita é negativa, mas a gente teve China deflacionária, diminuindo o preço das commodities, a economia assim, um pouco mais controlada, as inflações caindo e, o mercado começando a precificar a queda de juros e o governo não atrapalhando. Começou a atrapalhar no começo do ano, mas depois acho que entendeu o recado. Exato. Não atrapalhou. E um congresso ali que acabou dando as suas ponderações. Quando isso aconteceu, agora está iminente. A taxa de juros vai começar a cair mais cedo ou mais tarde, mas ela vai. O mercado, então, ele parte para o segundo pelotão, que são aquelas outras empresas que acabam sendo beneficiadas por um movimento de queda de juros. Que não tinham andado ainda. Que são as que não tinham andado. Então, o que andou muito? Construção civil, né? Varejo, né? Varejo, as empresas de menor capitalização, que são empresas alavancadas, mas mesmo assim têm boas histórias. Então, essas empresas, elas começam a andar. Olhando para frente, que a gente tem essa iminência, muitos podem se questionar. Tá, Villegas, então você me disse que já era. Se eu querer operar a queda da taxa de juros, eu não vou ter mais nenhuma oportunidade? Não é bem assim.
Porque quando a gente olha para a precificação da Bolsa, sim, o fator juros, que até a gente estava comentando aqui anteriormente, ele é muito importante. Ele é muito importante por 2 motivos. Primeiro, que é a questão do custo de oportunidade. Eu compro uma renda fixa ou invisto em ações? Segundo ponto, que é a questão envolvendo a dívida dessas empresas. Quando você tem uma taxa de juros muito elevada, normalmente as empresas têm dívidas pós-fixadas, então elas acompanham a movimentação da taxa de juros. Então entra a receita para o meu caixa, eu tenho uma taxa de juros elevadíssima, ou seja, a minha dívida subiu naturalmente por conta desse ciclo, eu gasto mais com o meu credor e sobra menos para o acionista. Então, num primeiro momento, tem esse efeito. Que eu vejo que, na minha opinião, grande parte dele já foi precificado. Não por menos, como o Luigi trouxe, para 2024 já está no preço. Não é novidade para o mercado se a Selic for para 9. Exato. Se no ano que vem a Selic chegar a 9, não vai ser novidade para ninguém. Isso já está no mercado. O que eu vejo que agora nós temos a oportunidade é de tentar entender quais as empresas que, olhando para os seus resultados, para o trabalho que ela vai fazer agora com uma taxa de juros que vai começar a ficar menor e vai sobrar mais dinheiro para ela, aonde ela vai conseguir se realocar. E como vai ser o retorno dessa alocação. Exatamente. Então eu vejo que daqui para frente, sim, a gente deve olhar para as ações ligadas à economia doméstica. Mas nem sempre é comprando qualquer coisa. A gente está vendo uma massa de investidores, na verdade, nos últimos tempos, influenciada inclusive pelo próprio Barsi, começou a investir com esse viés de renda. Então, eu quero gerar renda a partir dos meus investimentos. Pelo Barsi, você faz isso 100% com ações. E, visando um pouco dessa estratégia, quais ações você olha, qual vocês acham que é interessante nesse sentido? Não, legal. Assim, só para também curiosidades aqui. Assim, qual que, por exemplo, como eu já disse, né, você tem diversas maneiras de você, através dos investimentos, conseguir renda. Você tem a parte de renda fixa, que de todas, obviamente, é a mais previsível. Exato. Ali na hora que você faz o investimento, você já tem contratado aquilo. Então, isso acaba gerando uma segurança muito boa. Você tem os fundos imobiliários, que você também tem essa previsibilidade, mas com algumas mudanças que vai depender do quê? Da gestão do fundo, da renegociação dos contratos, né? Que isso você pode ter esses upsides. Ou seja, você tem um pouquinho mais de emoção. E quando você joga para as ações, essa emoção ela é um pouco maior. Exato. Tá? Por que eu falo isso? Inclusive, até uma fala do Barsi que justifica porque ele fala que ele investe em ações. A grande diferença de você investir em ações é porque você tem, digamos, o fator capital humano, ou seja, daquela empresa conseguir gerar mais riqueza no decorrer dos anos. Então, se você começou com uma determinada distribuição de dividendos, uma empresa boa é aquela empresa em que os lucros vão aumentar e que, por consequência, Exato. Os dividendos eles vão aumentar. Então, pensem sempre o seguinte, quando você tem uma carteira ali que você vai colocar boas ações para receber essa renda, esses dividendos, ele tem esse plus a mais, de você saber que vai ter, para boas escolhas, você vai conseguir ter esse ganho adicional acima do fundo imobiliário e da renda fixa. Nada de graça. Né? Obviamente o mercado de ações é muito mais volátil, quando o mercado se estressa, Exato. Cai tudo. Partindo desse pressuposto que eu acho que é super importante, o que faz uma empresa distribuir dividendos? Ela distribui porque ela é legal e ponto final? Não. De certa maneira, uma empresa ela distribui dividendos porque é a maneira com que ela entende que ela vai chamar a atenção do investidor. E por que ela tem que chamar a atenção do investidor? Por que ela vai remunerar o seu acionista? Porque às vezes ela chega num momento de estágio da vida dela que ela não tem muito mais para onde crescer. Ela ainda consegue crescer, mas ela não consegue, por exemplo, se comparar com uma empresa de tecnologia Exato. Que consegue entregar um crescimento aí exponencial nos próximos anos. Então a maneira com que ela faz é o seguinte, eu vou ter uma boa gestão aqui do meu portfólio, dos meus serviços, e eu vou remunerar bem esse meu acionista para ele sempre estar comigo. Normalmente, então, seguindo esse pressuposto, quais as empresas que tendem a mais pagar dividendos? Aquelas empresas que conseguem ter mais previsibilidade. São as empresas, novamente, do setor elétrico, principalmente o setor de transmissão, que são contratos ali de 20, 30 anos, então você consegue ter uma previsibilidade. Tem o setor de seguros, né, que acaba sendo um mercado em que as empresas elas recebem no começo, né, a pessoa quando contrata o seguro, ela faz ali o pagamento e depois no final vê ou não o que aconteceu. E os grandes bancos. Bancos também, pelo tamanho que essas instituições têm no Brasil. E um outro nicho de empresas, que às vezes até as pessoas não comentam aqui, mas que são ótimas pagadoras de dividendos, mas tem um porém aqui, que são as empresas ligadas às commodities. É verdade.
As empresas ligadas a commodities, se a gente parar para pensar, se você olhar em qualquer tabelinha aí de quem pagou mais dividendo, foram as empresas ligadas a commodities. Olha a Vale, olha a Gerdau, olha a Petrobras, pô. Mas qual que é o porém dessas empresas ligadas a commodities? Cíclico. Elas vão depender do ciclo. Então, a empresa ligada a commodity, petróleo, ela tem uma capacidade ali de investimento. Ela faz, obviamente, todo um estudo, ela mostra isso para o acionista, mas ela parte do momento em que ela tende a investir quando o mercado está ruim. Quando o mercado está muito bom, ela deixa de investir e ela tem um excedente de caixa muito grande. Exato. Então, a maneira com que ela faz, sabendo que ela não vai conseguir exponencializar o crescimento dela nos próximos anos, ela distribui isso na forma de proventos. Tendo esse raio-x, tá? Para o investidor que é conservador, faz o arroz com feijão. Setor elétrico ali, seguradoras e bancos. Para aquele investidor que gosta de dividendos, mas também tem essa característica de ter essa tática, consegue acompanhar o mercado, poxa, commodity. As empresas ligadas a commodities, se você acertar bem o ciclo dela, você vai receber muito mais dividendo que o setor elétrico, que bancos e seguradoras como um todo, tá? Um porém que eu faço aqui, que a gente, levando em consideração a questão do planejamento financeiro, pegando o gancho aí com o Luigi. Pessoal, eu sei que assim, não existe uma regrinha de bolso, mas olhando para um planejamento financeiro, se você, por exemplo, é uma pessoa mais jovem e está um pouco mais ali, já conhece o mercado, já entende, tenta diversificar um pouquinho mais, não foca somente em empresas que pagam bons dividendos. Dá para fazer o portfólio com várias porcentagens, um pouco em crescimento, um pouco em dividendo, Exato. Um pouco em renda fixa. Porque às vezes teoricamente é o portfólio que se torna cada vez mais inteligente, né? Se você vai diversificando. Exatamente, mas é o seguinte, você tem o tempo ao seu favor. Exato, concordo. Então não foca 100%. Tem que ter essas empresas na carteira? Tem que ter, mas não 100%. Por que eu falo isso? Se é jovem ainda, você tem, sei lá, 10, 20, 30 anos pela frente, por que não também colocar empresas que geram esse crescimento? Porque você vai ter um crescimento exponencial nos próximos anos, se você conseguir acertar, e aí depois você transforma isso em renda quando você for aposentar. Tá? Então, até uma frase minha que é mal interpretada, né? Eu falo assim, se você quer ser o Barsi, não faça totalmente como o Barsi faz agora. É legal essa frase. Porque no passado, ele não tinha... obviamente que ele pegou um mercado ainda inóspito, ele até era conservador e, como tinha pouca gente investindo, isso favoreceu ele. Mas se você quiser se tornar o Barsi, não adianta você comprar somente as empresas que ele compra. Eu gosto dessa estratégia de você também pensar... Tudo bem, você tem, como é o meu caso, né? Eu tenho essas ações que já pagam bastante dividendo, já são assim, Taesa, por exemplo, uma elétrica, um Banco do Brasil da vida. É isso. Mas você olha para outras empresas que podem crescer muito e que podem se tornar lá na frente uma boa pagadora. Exatamente. Uma recente que eu tô vendo e nunca nem finalizei, mas tá só no começo, Rumo. Rumo pode se tornar uma boa pagadora. Exato. Quem sabe, né, o que vai acontecer. Mas hoje não paga muito. E aí você olha também para essas rolas, olha para uma Cosan da vida. As Júniors de petróleo também. As Júniors de petróleo, Perfeito. a mesma coisa. PetroRio, por exemplo, tem no estatuto que não vai pagar nada de dividendo. O mínimo lá é 0,01. Ou seja, não paga. Mas quem diz que no futuro, se ela não tiver onde alocar o caixa, que é um caixa excedente gigantesco, por que ele não paga para o acionista? Acho que invariavelmente acaba pagando no momento. Né? E levando em consideração que investimento é pensar hoje, amanhã e depois de amanhã, faça as suas 3 caixinhas. Acho que é super importante.